Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Bom dia, ministro, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ministro, Minas completou nesta semana 300 anos. A gente ouviu há pouco mais uma reportagem da série especial feita pelo nosso repórter Lucas Moraes. Eu começo perguntando da importância do turismo aqui no nosso estado. A gente fala sobre isso ao longo destes dias, sobre a importância também dos próprios mineiros prestigiarem, né, o nosso estado. Minas Gerais é um estado ícone, né, no nosso Brasil. O turismo em Minas Gerais, como em todo o Brasil, ele tem uma importância muito grande para a área econômica, para a geração de emprego, renda. Nós temos aqui vocações únicas para o turismo. A nossa gastronomia, ela é muito apreciada, muito aprovada. O povo mineiro é um povo muito acolhedor. Nós temos aqui a rota do queijo, a rota do café, da cachaça. Então, Minas Gerais, ela oferece ao Brasil e ao mundo um turismo de muita qualidade. Então esses 300 anos marcam realmente aí um momento muito importante desse estado, que é orgulho não só de todos os mineiros, mas de todos os brasileiros. 300 anos num cenário de pandemia, num cenário em que o turismo esse ano acabou sendo fortemente impactado, né, ministro? Em que as pessoas, por óbvio, deixaram de se deslocar e de viajar. Na avaliação do senhor, para esse cenário pós-pandemia, que as pessoas estão retomando algumas atividades, as pessoas já estão recomeçando a viajar. Muito se fala no turismo de proximidade. Nós ouvimos essa semana o secretário estadual de Cultura aqui de Minas Gerais, o Leônidas Oliveira, e ele dizia que é preciso incentivar isso, em especial aqui no estado, fazer com que o mineiro conheça o estado. O que o Ministério do Turismo pode fazer nesse sentido para incentivar, sobretudo nesse primeiro momento em que as pessoas ainda evitam, de repente, deslocamentos mais longos? O que é possível fazer? A gente veio ter uma oportunidade, Rodrigo, de combater um déficit histórico na balança comercial do turismo. O porquê? Porque o turismo brasileiro, os turistas brasileiros enviam todos os anos 19 bilhões de dólares para o exterior, enquanto os turistas estrangeiros, ao vir ao Brasil, deixam apenas 6 bilhões de dólares. Ou seja, existe um déficit nessa balança comercial de 13 bilhões de dólares. Então, com essa pandemia, né, obviamente as pessoas deixaram de fazer as viagens internacionais e a retomada ela já se deu de uma forma muito importante. Me parece que mais de 80% do turismo nacional já tem se retomado. E esse turismo de proximidade, as pessoas fazendo turismo intermunicipal, interestadual, uma oportunidade única de conhecer as belezas do nosso Brasil. E para isso a gente precisa de fazer realmente algumas ações estruturadoras, como o turismo rodoviário. A gente precisa de profissionalizar o nosso turismo rodoviário, incentivar as pessoas a viajarem também de ônibus. O Ministério do Turismo tem procurado fazer a integração dos modais de transportes através do aéreo, com o rodoviário, o fluvial, o marítimo, para que os turistas, né, nesse momento aí de retomada, possam ter todo o conforto e a condição de viajar com modais de transportes integrados. E ainda o Ministério do Turismo, há pelo menos 5 meses, lançou o selo de biossegurança do turista. Nós colocamos o Brasil entre os 10 primeiros países do mundo a criar esse selo. Um selo que oferece protocolos de biossegurança para todos os segmentos do turismo. Isso aí certamente dá mais confiança, dá mais segurança ao turista para viajar, que seja de proximidade, intermunicipal ou interestadual. Explica pra gente como é que funciona detalhadamente esse selo, ministro. O selo ele foi construído junto com a Anvisa, né? Junto com o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então todos os segmentos de turismo, como por exemplo a rede hoteleira, bares, restaurantes, agências de viagens, locadoras de veículos, todos esses segmentos que envolvem o turismo, foram criados protocolos de biossegurança. O restaurante, por exemplo, hoje as mesas são espaçadas, a obrigatoriedade de uso de máscara, somente quando você está na mesa que você pode ficar sem a máscara. Se vai levantar para ir ao banheiro, você tem que colocar a máscara, o álcool gel. Isso aí, nós tivemos alguns exemplos no Brasil, como por exemplo Gramado, Canela, Monte Verde aqui, que quando os protocolos de biossegurança eles são respeitados,
mostra que o turismo ele não é o vilão dessa história, mas que tem total capacidade de preservar a segurança dos turistas. Agora, ministro, com o aumento de casos, Belo Horizonte, por exemplo, hoje voltou a proibir a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes a partir de segunda-feira. A gente sabe que o estado também vive um aumento nesse número de casos de coronavírus, muito em função dos 2 turnos das eleições municipais. E aí eu te pergunto, há alguma conversa em relação ao turismo para que algumas cidades possam proibir de novo a entrada de visitantes, ou isso ainda não é pensado, não é conversado pelo governo federal? O que a gente pede é que não caiam no mesmo erro. Por exemplo, a gente pega aqui a Argentina, um dos maiores lockdowns do planeta, a Argentina, e hoje demonstra que os números, a Argentina hoje tem mais infectados e mortos por milhão de habitantes do que o Brasil. Então, será que o lockdown é a forma correta de se tratar a questão da pandemia? Eu vou dar um exemplo aqui, Thalita. Eu via em Belo Horizonte os bares fechados, a proibição da bebida alcoólica, e no sábado dava fila de 100, 150 metros nas casas de carnes para comprar carne. Sabe para quê? Para fazer churrasco em casa, para 20, 30 pessoas. Então, eu acredito que se os bares e os restaurantes continuarem abertos, e eu defendo que continue, obedecendo os protocolos de biossegurança, obviamente, eu acho que preserva ainda mais a vida da população. Porque ninguém aguenta ficar 6 meses, 7 meses, 8 meses dentro de casa. Então, para mim é um erro fechar os bares, fechar os restaurantes, proibir a venda de bebida alcoólica. Eu espero que isso aí não ocorra na maioria dos lugares do Brasil. Tem havido diálogo com o governo de Minas e com a Prefeitura de Belo Horizonte? Na verdade, à medida que o Supremo Tribunal Federal deu essa prerrogativa, essa decisão para os decretos municipais e estaduais, o governo federal ficou de mãos e pés amarrados nesse sentido, né? Nessas decisões de restringir mais ou restringir menos. Portanto, realmente é uma decisão de cada município, de cada estado, e o governo federal faz a parte dele, né, enviando os recursos necessários para que esse momento da Covid possa ser vencido. Tem expectativa de investimento para os próximos anos, ministro, principalmente no turismo aqui no estado? Sim, o governo federal tem tido uma atenção muito especial com Minas Gerais. Por exemplo, na questão da pandemia, o Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo do Ministério, enviou 390 milhões de reais ao BDMG, para que o banco possa socorrer as empresas de turismo do estado de Minas Gerais, né, com créditos extremamente atrativos. Nós pegamos também a lei Aldir Blanc, que sancionada pelo presidente Bolsonaro, pela primeira vez na história, né, um governo federal atende a cultura de forma mais abrangente. Para vocês terem ideia, 75% dos municípios brasileiros nunca haviam recebido um centavo do governo federal, de nenhum governo, para a cultura. Nós reduzimos de 75% com a lei Aldir Blanc para 25%. Para Minas Gerais, por exemplo, foram 135 milhões de reais para o socorro dos pontos culturais e também dos trabalhadores da cultura. Mais 160 milhões de reais para os municípios de Minas, ou seja, totalizando quase aí 300 milhões de reais enviados pelo governo federal a Minas Gerais para auxiliar os trabalhadores da cultura. Então, o governo federal tem feito o possível para realmente enviar para Minas Gerais os recursos necessários para vencer esse momento difícil da pandemia, tanto para o turismo. Enviamos 3 milhões de reais agora para o programa Minas para Minas, para divulgar, né, o turismo regional, para fazer toda essa promoção, estruturação de campanhas publicitárias. Então, o governo federal, o presidente Bolsonaro, ele tem realmente tido uma atenção muito especial com Minas Gerais. A gente está ouvindo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, aqui no Café com Política. Ministro, ainda falando sobre os 300 anos de Minas, nós sabemos que uma parte importante do nosso turismo também, ele se dá em torno dos nossos parques, e há uma parceria
entre o governo federal e o governo do estado para concessão de muitos dos nossos parques estaduais. E é um programa que foi lançado nesta semana, repito, em parceria pelo governo de Minas com o governo federal. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. E para o cidadão que está nos ouvindo, aquele que gosta de fazer o trekking, que gosta de frequentar os parques, o que essa medida significa para quem frequenta esses lugares? Uma medida importantíssima. Eu costumo dizer que essa medida é aquela que todo mundo ganha. A concessão dos parques, tanto os nacionais quanto os parques estaduais, ela é fundamental por vários motivos, eu vou explicar. O primeiro deles é a estruturação dos parques. Os Estados Unidos hoje recebe 300 milhões de turistas todos os anos em seus parques. Aqui no Brasil, apenas 15 milhões. Então, nós estamos muito aquém, né, do potencial que nós temos. E a concessão dos parques, ela visa, né, entregar para a iniciativa privada por alguns anos. Existe a contrapartida do investimento no parque para a estruturação. Então, estruturar as trilhas, sinalização, no parque pode colocar ali a tirolesa, lojas de conveniência, de souvenir. Então, a estruturação para dar mais conforto aos turistas. Por que eu falo que todo mundo ganha? Porque ele ganha-se um ponto turístico mais estruturado, a iniciativa privada tem a oportunidade de desenvolver ali uma atividade comercial turística, gerando emprego e renda para a população ganha com esse emprego e com essa renda, e os turistas ainda ganham com um ponto ou um destino turístico mais estruturado. Então isso aí realmente vai ser, já está numa ordem de prioridade máxima do Ministério, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. O ministro Ricardo Salles tem sido um grande parceiro nisso, e também com o governo do estado. Vamos conceder aí o máximo de parques possíveis, tanto estadual quanto federal. Ministro, a gente precisa falar sobre uma questão em relação às eleições de 2020. Recentemente, o candidato Bruno Engler atribuiu a você o fato de o PSL não ter apoiado a candidatura dele aqui em Belo Horizonte. Ele que se candidatou à prefeitura de BH. O que de fato aconteceu nesta história? Olha, Thalita, uma oportunidade boa então de Belo Horizonte conhecer a verdade sobre essa história. É o candidato Bruno Engler, que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero aqui já deixar claro que eu não tenho o perfil de desagregar, né, o campo político ao qual eu pertenço, mas a verdade é que o candidato Bruno Engler, em um dado momento, ele tinha o entendimento que o partido PSC e o partido PTB já estavam consolidados em apoio à candidatura dele. Um amigo em comum, né, chegou a alertar, entre eu e o Bruno, chegou a alertá-lo: Bruno, olha, e o PSL? O Bruno, naquele momento, ele desdenhou e desprezou o partido, do partido do qual ele saiu. Ele saiu e foi para o PRTB. Ele disse que não precisaria do PSL para a eleição. A executiva municipal do partido, portanto, tomou um outro caminho. Decidiu apoiar o João Vitor Xavier, que é uma pessoa também que defende as pautas do presidente Jair Bolsonaro e falava bem a todo momento do presidente. Então, quando o Bruno Engler ele percebeu que perdeu o apoio do PSC e perdeu o apoio do PTB, aí ele quis retomar a conversa com o PSL, no momento que o PSL já havia se compromissado com o candidato João Vitor Xavier. Então, o Bruno Engler, ele perdeu o apoio do PSL em Minas Gerais, não por culpa do ministro, mas por inabilidade política dele próprio. Então, ele perdeu para ele próprio. Não queria. Depois que perdeu os dois partidos que estavam com ele, aí ele passou a querer, em um momento que o PSL já havia tomado um outro caminho, a executiva municipal já havia decidido apoiar o João Vitor Xavier. Então é injusto da parte do senhor Bruno Engler atribuir ao ministro Marcelo Alvaro Antônio a frustração do PSL não estar com ele em Minas. O senhor falou que o senhor não desagrega o campo político ao qual pertence, que é o campo do presidente Jair Bolsonaro. O Bruno Engler é um desagregador? Eu não digo que é um desagregador. Eu acho que o Bruno, falta a ele ainda mais experiência política. E é natural. É um jovem de 23 anos, mas vejo na pessoa do Bruno um futuro muito promissor. Eu acho que falta aí experiência política e essa habilidade que realmente venha com o tempo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto.
São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado, ministro? Vamos lá. Para começar, 300 anos de Minas Gerais. 300 anos de Minas Gerais? Só alegria. O principal desafio do setor de turismo? Vencer as tiranias municipais. O Brasil pós-pandemia. Mais forte. Minas pós-pandemia? Minas pós-pandemia. Mais viva do que nunca. Investimento no turismo em 2021. Prioridade total. Bruno Engler? Bruno Engler, um futuro promissor. Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nosso convidado de hoje aqui, na semana em que a gente celebra os 300 anos de Minas e estamos contando a história do estado e falando das nossas potencialidades, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela presença, ministro. Bom trabalho para o senhor. Tá, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos da rádio. Um prazer falar com todos os ouvintes. Obrigada, ministro.